Bom dia e a paz do Senhor. E hoje é sábado para a glória do Senhor Jesus. Já acordou aí, já fez sua devocional, já leu a palavra. Graças a Deus, né? Temos que, a primeira coisa, ao acordar, dobrar o nosso joelho, agradecer ao Senhor, pedir a Deus a direção para o dia, pedir a Deus a proteção, ler a palavra e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Você que está entrando no canal pela primeira vez, eu sou a missionária Gilmara Vasconcelos, eu estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. Muito obrigada por estar aqui junto conosco. Fica até o finalzinho do vídeo. Quem não é inscrito ainda, ajuda o canal a estar crescendo, se inscrevendo, é gratuito. Você não paga nada. Você que já é inscrito, não esquece de deixar o joinha, comenta de qual cidade você está assistindo o vídeo. Isso é muito importante, meus irmãos. Cada vez que você curte, que você comenta, o YouTube entende que você está gostando. E o YouTube, entendendo que as pessoas estão gostando, ele lança os vídeos, ou seja, ele leva o evangelho junto conosco para mais pessoas, amém? Na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, eu vou ler só esse versículo que diz assim: Disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Eita glória! Ele estava falando aqui de quem? Ele estava falando de José. Ele tinha visto que em José, aleluia, havia o quê? O Espírito Santo de Deus. Este era o segredo do sucesso de José. Louvado seja Deus. O Espírito de Deus sempre foi o grande segredo do sucesso do ministério terreno de Jesus também. Lá em Mateus 12, 28, se você abrir em Lucas 4, 1. O Espírito de Deus foi o grande sucesso dos apóstolos também. O Espírito de Deus foi o grande segredo do sucesso da igreja primitiva. O Espírito Santo de Deus é o grande segredo do sucesso de todos os filhos de Deus hoje, Romanos 8, 14. Todos os homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, lá em 1 Pedro 1, 21. E esse foi o grande sucesso de José. Louvado seja Deus. A história de José é uma história muito conhecida. Todos nós sabemos que José passou por muitas provações. Mas aqui também diz no 39, depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zavinate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Eita glória, olha só, José foi vendido pelos irmãos, porque tinha sonhado, foi contar o sonho aos seus irmãos, e a inveja tomou conta dos irmãos. E os irmãos resolveram matar José. De repente decidiram não matar, o venderam. E ali, depois que venderam José, chegaram na casa do seu pai e inventaram mentira que José havia morrido. E o tempo foi passando, José, aleluia, foi morar na casa de Potifar. Lá, José chegando em casa de Potifar, a esposa de Potifar quis seduzir José, aleluia, mas José não se rendeu aos desejos da carne da mulher de Potifar, correu, mas mesmo assim a mulher conseguiu ficar com um pedaço das suas vestes para ter que acusar José. Inventou calúnias contra José, José foi preso. E ali, dentro da prisão, José, foi ali onde José conheceu o copeiro. E através desse copeiro, no momento certo, ele se lembrou de José para que José chegasse até Faraó. Aleluia, interpretasse os sonhos de Faraó.
Ou seja, nas nossas vidas, tudo tem... A gente não entende hoje, né? Mas tudo tem um propósito. Não sei qual o tempo você vive hoje, mas eu quero dizer que lá na frente você vai entender tudo o que você está vivendo agora. Eu imagino a vida de José, o que José teve que passar, a tristeza. Porque quando nós estamos vivendo aquele momento ali, dá tristeza, sim. Já pensou quando José foi vendido e lembrar que os próprios irmãos, aqueles que sentavam com ele à mesa, aqueles que dormiam na própria casa, ele se lembrar que os próprios irmãos não quiseram ficar próximo a ele, o venderam, queria ele distante. Já pensou o quanto José sofreu em ficar longe de sua família, porque os irmãos não gostavam dele? Ficar longe do pai, o qual ele tanto amava? Meus irmãos, muitas vezes pensamos que as pessoas que estão próximas a gente são aquelas que nos amam, mas infelizmente os irmãos de José não demonstraram isso, muito pelo contrário. Foram os primeiros a querer José bem longe deles. Chamava de José de sonhador. Eu não sei como te chamam hoje. Muitas vezes você abre sua boca para contar algo que você deseja fazer, ou até mesmo um sonho. Muitos olham para você e dizem, como é que você vai conseguir? Você não tem condição. Não tem como você realizar esse sonho. Muitos até riem, zombam, acham engraçado, né? Quando contamos algo que aos nossos olhos parece impossível. Aleluia. José apenas tinha contado um sonho. Mas esse sonho incomodou. Muitas vezes incomodamos outras pessoas pela nossa maneira de ser, pelo nosso comportamento, por muitas vezes estarmos dentro da prova, mas continuarmos sorrindo. Eu lembro bem um dia que uma irmã chegou em nossa casa, com certeza ela vai estar ouvindo, e ela olhou assim para nossa casa, entrou. Nesse tempo nós não tínhamos nem geladeira, né? E ela chegou em nossa casa e olhou e viu que o nosso celeiro estava vazio, pois meu esposo geralmente comprava comida, como não tínhamos geladeira, ele comprava todos os dias, para não vir a estragar, né? Aí ela entrou e fez, meu Deus, eu levei uma surra. Deus me deu uma surra hoje. Eu disse, por quê? Porque vocês aqui passando por esta prova, mas estão todos alegres, sorridentes, e eu muitas vezes tenho tanta coisa e reclamo tanto da vida. Foi assim que ela falou. E aquilo ali eu me alegrei tanto, disse, Senhor, muito obrigada, porque em meio a tantas lutas que passamos, alguém consegue enxergar em nós a tua alegria. Porque é o teu Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. E eu quero falar para mim e para você nesse dia chamado hoje, exatamente sobre isso. Sobre o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus habita em nossas vidas, aleluia, nós temos a direção correta. Quando o Espírito de Deus habita em nossas vidas, nós temos mansidão, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos, aleluia, a andar conforme a vontade do Senhor. Nós temos vontade de ser alimentados pela palavra para alimentar o nosso espírito. Vamos nos encher neste dia chamado hoje do Espírito de Deus. Vamos nos encher, porque quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não conseguimos olhar para as pessoas, aleluia, de forma carnal, mas sim de forma espiritual. Conseguimos olhar para aquele que nos persegue e ver que não é ele, mas sim o que está usando ele. Conseguimos olhar para uma situação impossível e saber que Deus está ali junto conosco. E que aquela situação impossível diante do nosso Deus não é nada. Ele pode fazer, ele pode, aleluia, ele pode curar, ele pode transformar, ele pode modificar aquela pessoa que está ali. Ele pode fazer tantas e tantas coisas, meus irmãos. Só bastamos acreditar que Deus é o Deus que faz, é o Deus que muda, é o Deus que transforma, é o Deus que sara, é o Deus que cuida, é o Deus que está conosco neste dia chamado hoje através do Espírito Santo. Aleluia, porque Jesus ele subiu ao Pai e disse, não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito Santo, o Consolador. E é o Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida neste dia. Aleluia, então que neste dia você se alegre, aleluia, porque aleluia, a esperança ela não pode morrer, porque ainda há esperança para a árvore cortada.
Aleluia. Mesmo que a árvore tenha sido cortada, Deus pode dar vida a esta árvore. Ei, o que é que na tua vida, aos teus olhos, parece que foi cortado? Parece que não tem mais jeito. Louvado seja Deus, eu quero dizer para você que tudo é no tempo. No tempo certo, Faraó chamou José. No tempo certo, houve exaltação na vida de José e vai ter exaltação na tua vida. Deus tem visto tudo que tu está passando. Essa prova vai acabar e vai chegar o tempo de sentar na cadeira. Aleluia. E a honra vir para você. Não vai ser para ninguém. A honra vai ser para você. Aleluia. E muitos que olharam, viram você dentro da situação, vai ver você de posse de vitória. Tu crê, mulher, que tu vai sair dessa história que tu está vivendo hoje para uma nova história? Você crê que Deus está trabalhando na sua vida, assim como trabalhou também na vida de José? Porque ali foi um trabalhar de Deus na vida de José. Aquele processo todo que José passou e continuou ali, cheio do Espírito de Deus. Continuou ali de pé. Aleluia. Porque se ele não tivesse com o Espírito Santo de Deus, ele tinha caído ali na tentação da mulher de Potifar. Mas não. Ele correu, fugiu. Então fuja do pecado, fuja dos desejos carnais e se encha da presença do Espírito de Deus. Nesta manhã, ó Pai, se tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito, meu Pai, que está pedindo ao Senhor para se encher mais, enche essa pessoa da tua presença, Senhor. Entra dentro deste lar, derrama sobre esta casa a tua paz, sobre esta vida, Senhor, a tua alegria. Repreende o mal, o olho grande, a inveja, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, carnal, que muitas vezes, Senhor, queremos muitas vezes fazer a vontade do maligno. Então não permita, Senhor, nos enche da presença do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ter a direção, para que a gente possa ser guiado por Ti. Oh, Pai, muito obrigada por esta manhã, por esta palavra. Que José sirva de exemplo para cada um de nós. Aleluia. Que no tempo certo, em meio às provas e às tribulações, mas no tempo certo, chega a exaltação. Porque, aleluia, tudo é um processo. Se você está dentro do processo, não se esquece, vai chegar o tempo da tua exaltação. Agora resiste à vontade da carne, resiste às tentações e se encha do Espírito Santo de Deus. Porque mais uma vez eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja Deus, que o Espírito de Deus sempre será o segredo do sucesso de qualquer pessoa. Louvado seja Deus, o Espírito de Deus sempre será o segredo do teu sucesso, para a glória do Senhor. Deus abençoe.